eu gostaria, antes de falar sobre o nosso conteúdo, falar sobre esse jogo que a gente escolheu para trabalhar nessa aula de hoje, que é o jogo Such Art. Para quem ainda não conhece o jogo, para quem não assistiu a gente na última aula, esse jogo Such Art se trata de um simulador de um estúdio de arte, onde a gente tem total liberdade para desenvolver qualquer estilo de arte visual ali dentro do estúdio. Para a gente fazer aula, a gente vai começar um jogo novo. A gente já no modo criativo, né? Isso, a gente vai criar no modo criativo para a gente ter total liberdade ali dentro do jogo, né? Bom, então é isso, ó. Basicamente a gente entrou dentro do jogo agora, a gente nasce aí nesse novo estúdio, meu novo estúdio, apartamento A643. Então você tem que encontrar essa sala. Então essa aqui é a nossa nova sala. Isso. Como que era pra entrar mesmo? Acho que eu só apertei o trem, né? Bom, então todo esse espaço que a Gabriela está explorando aqui agora, qualquer canto dessa sala a gente pode intervir, a gente pode pintar as paredes, se for o caso. Enfim, a gente pode transformar esse ambiente da forma que a gente desejar, ou a gente pode simplesmente fazer na tela mesmo, né? Que é o que a gente vai fazer aqui hoje. Vai mostrando aí tudo que tem no estúdio? Tá. Olha essa vista, que legal. Dá pra gente mudar aqui, inclusive, ó. Tem algumas opções de paisagem aqui, ó. Acima das nuvens, montanhas de neve. Vamos escolher a mais inspiradora aí pro nosso trabalho. Duna. Hiperespaço relaxante. Isso é legal, hein? Terras selvagens. Floresta nórdica. Meu preferido é esse. Se vocês quiserem, depois a gente pode trocar. Climazinho chuvoso, friozinho. É o meu clima preferido. Por mim, a gente podia ficar o tempo todo nesse tipo de clima aqui, frio e chuva. Então aqui, pessoal, a gente tem algumas tintas, que seria, acho que o equivalente aqui a uma tinta acrílica, tá? Que a gente usaria na vida real. A gente tem sprays. A gente tem as telas, que a gente consegue fazer aqui de alguns tamanhos pré-determinados. Além dessas tintas que já tem disponível aqui no jogo logo que a gente entra, a gente pode criar também, usando basicamente qualquer cor aqui que a gente quiser, né? Então vamos criar, de repente, ver alguma que não tem ali. Algo mais ou menos assim. Vamos ver que ele tem uma cor de burro quando foge, assim, mais ou menos, que ele não tem. E aí, a gente, ó, aqui tem o íconezinho do tubinho de tinta ou do spray. Então, clicando aqui nessa setinha, a gente consegue produzir novos pigmentos também. Ou a gente simplesmente vem aqui, se eu já tiver, a gente também tem essa paleta, ó. A gente já pode jogar direto aqui na paleta também, certo? E aí eu posso levar esses objetos lá mais perto da minha área de trabalho, né? Tem uma bancadinha aqui. Tem objetos como vários pincéis, por exemplo, rolo, aqui ó, diferentes pincéis. Tem água também, que eu consigo pegar mais aqui, ó, se a gente precisar depois. Tem alguns outros objetos, por exemplo, essa esponja aqui, tá? Ela é de limpeza, mas se a gente quiser utilizar ela para colocar aqui pigmento na nossa tela, a gente também consegue. Basicamente isso. Tem outros espaços aqui, mas que acredito que hoje a gente não vai usar mais muito além disso, né? Sim, a gente basicamente consegue criar qualquer tipo de textura, de estilo de pintura, porque como vocês viram ali, a gente tem bastante material de pintura pra gente trabalhar, né? Diferentes formatos de tinta acrílica ou a óleo, não sei, tinta spray, pincéis também, diferentes formatos de pincéis, rolinhos também para pintar, enfim. Tá difícil aí pegar um balde de água? Tá parecendo eu na vida real, que eu na vida real também estaria derrubando essa água pra todos os lados. Olha lá, calma. Você vai levar pra onde esse balde? Ai, eu queria levar lá perto de onde a gente tá. Ok. Continua falando aí que eu vou tentar pegar mais água. Pegou um pinguinho de água. Boa tarde, a Yumi é aluna? A Yumi tava da outra vez, não tava? Então, se for aluna, tava, né? Agora eu vou conseguir. Ai! Tem que levantar mais. Quem será a Yumi? Ah, tá. É aluna mesmo. Boa noite, Luna. Seja bem-vinda. Aluna. Eu achei que você estava falando aluna de... Entendeu, né? Aluna. Sim.
Então, pessoal, esse jogo aqui, como basicamente quase todos os jogos que a gente joga nessa vida, ele funciona a partir de missões, né? Se a gente não tivesse no modo criativo, ele tem aquele modo story, se vocês bem repararam lá no começo. O próprio jogo vai te dando missões, é como se você tivesse clientes virtuais, que vai aparecendo aqui nessa tela, pedidos que eles fazem, encomendas artísticas. Só que como a gente aqui queria focar mais nas vanguardas artísticas, quem vai me dar as missões é o Elton, né? E essas missões que ele vai me dar aqui de encomenda de obra de arte vai estar de acordo com as vanguardas, que vocês já viram aí o conteúdo em sala de aula, e ele vai retomar um pouquinho também aqui enquanto a gente estiver fazendo. Olha só, para a gente falar um pouco sobre vanguardas artísticas, a gente precisa, né, antes de tudo, tentar entender o contexto histórico do mundo nesse período onde aconteceram essas vanguardas, que foi o início do século XX, então ali de 1900 até 1920, 1925, foi o período onde aconteceram a maioria dessas vanguardas. E um fator determinante que aconteceu no contexto histórico, que veio a influenciar na arte e que levou o surgimento dessas vanguardas, foi a Revolução Industrial, e junto com a Revolução Industrial, uma invenção específica, que foi a câmera fotográfica. Então, é interessante a gente refletir um pouco sobre como o contexto, né, em que a gente vive influencia o tipo de arte que é produzido nesse tempo. É interessante também a gente pensar sobre como que a invenção da câmera fotográfica influenciou no processo de produção artística, né? Falando sobre produção de pintura, principalmente. Se a gente pensar que até o início dessas vanguardas começarem a surgir, o objetivo, talvez, da produção artística, da produção de uma nova pintura, era geralmente a tentativa de reprodução fiel de uma determinada imagem, né? De uma determinada composição. Então, esses artistas eles eram contratados para tentar reproduzir uma imagem, para tentar reproduzir uma paisagem da forma mais fiel que ele conseguisse. Então, até então, os artistas precisavam muito de uma grande habilidade técnica, né? Mas tudo começa a mudar com a invenção da câmera fotográfica. Porque para um artista conseguir pintar determinada imagem da forma mais real que ele conseguisse, era muito trabalhoso, né? Dá para vocês imaginar quanto tempo esse artista passaria para fazer uma pintura mais complexa. E devido ao advento da invenção da câmera fotográfica, a gente pode enxergar aí um divisor de águas para essas pessoas que viviam de pintura. Por que eu vou passar muito tempo para fazer uma pintura, para parecer real, sendo que eu posso apertar um botão e capturar essa imagem da forma mais real que o ser humano conseguia naquela época, né? Então isso com certeza causou um grande impacto no meio da pintura, e com isso os artistas naturalmente se forçam, né? Se veem forçados a pensar em novas formas de pintura, em novas formas de conseguir continuar causando impacto com suas pinturas, né? Porque agora eles tinham essa concorrência, entre aspas, vamos dizer assim, dessa ferramenta poderosíssima que era a câmera fotográfica. Então, para eles conseguirem continuar sendo relevantes, eles precisavam meio que transformar a forma como as pinturas eram feitas. Então, a partir da invenção da câmera fotográfica, a gente pode entender que até a própria reflexão sobre a pintura muda completamente. Não só sobre a pintura, mas sobre a arte num todo. Porque surgem novas reflexões, por exemplo, sobre o papel do artista, sobre o que é arte, qual pintura que eu posso considerar como arte. Então, é nesse contexto que começam a surgir movimentos de artistas que a gente chama hoje de vanguardas artísticas. Vanguarda a gente pode entender como algo que vem à frente, que vem abrindo caminho, né? Que vem abrindo passagem. Então, quando a gente está falando de vanguarda, a gente está falando de algo que está transgredindo e está causando muita influência. E para a gente começar a falar sobre essas vanguardas, que são fauvismo, expressionismo, cubismo, surrealismo e dadaísmo. Então, são esses 5 movimentos que
que a gente vai conversar aqui um pouco sobre, para a gente entender principalmente as suas características, o que determina as características mesmo de cada uma dessas vanguardas, né? E para a gente começar, a gente vai falar do fauvismo. E será o primeiro desafio que a gente vai colocar para a Gabriela fazer, será uma obra de arte nesse estilo fauvista, que se caracterizava principalmente em temáticas leves, sem pretensão de querer confrontar a sociedade, sem pretensão de querer fazer questionar muitos políticos, críticas sociais. O fauvismo, ao contrário da maioria dos outros movimentos artísticos, eles não têm apego a essas questões ideológicas, não. Eles partem muito mais pelo lado de que o próprio nome fauvismo diz. Esse fauvismo vem da palavra fauves, que é um francês para feras. Então, quando a gente está falando de uma obra fauvista, a gente está falando de uma obra que vai causar espanto por parecer que foi feita por uma fera, literalmente por uma fera selvagem. É como se você desse material na mão de uma fera selvagem e o resultado do que ela conseguir extrair desses materiais que você deu para ela seria uma obra fauvista. Por exemplo, eles não têm apego à questão da cor, por exemplo. Então, eles têm a questão da irrealidade na questão das cores. Então, você não vai ter preocupação em pintar os elementos das cores que eles são. Por exemplo, se você estivesse fazendo uma pintura de outro estilo, se você fosse pintar um céu, geralmente você ia querer pintar de azul, né? E no caso do fauvismo, a gente vai desapegar dessas questões de realidade na questão das cores. Então, você pode pintar o céu de vermelho, a grama de rosa, enfim. Tem que ser algo meio rústico, meio bruto, algo que remeta a uma fera selvagem. Tá. Isso você tá falando com relação aos traços, né? Então que eu não preciso me apegar à perfeição humana e tudo mais. Sim. E com relação a proporções também, não preciso me ater à realidade ou aí já preciso? Não precisa. Tá. E pode ser pessoa, paisagem, bicho, qualquer coisa que eu quiser? Sim. Tá. Então, eu vou fazer um inseto que eu gosto bastante. Pra quem não sabe, eu trabalhei, né? Trabalho ainda, de certa forma, durante minha pós-graduação com insetos. Sou muito apaixonada por insetos, então eu vou escolher fazer uma borboleta fauvista. Pode ser? Uma borboleta fauvista? Pode ser. Tá. Então vamos lá, vou tentar. Vou começar fazendo um fundo. Só cor viva eles usavam? Sim. Não posso meter um preto não, né? Bom, sobre não poder, é uma coisa que meio que não existe na arte, né? Tá. Mas se você estiver querendo fazer algo que vai remeter logo de cara a algo fauvista, foque nas cores mais vivas. Isso aqui é uma cor viva? Sim. Ih, já acabou minha tinta. Eu não prestei atenção se você já tinha falado isso. De que época a gente está falando quando a gente está falando de fauvismo? Então, a gente pode pensar em 1905 para frente, o surgimento em 1905. Tá. Então, contexto de Primeira Guerra Mundial ali ainda vai... Isso, acho que é interessante a gente falar com eles, dar um panorama de como era a sociedade nessa época. Sim. O que será que as pessoas estavam sentindo, né, para fazer essas representações dessa forma? Será que isso era uma fuga da realidade que eles estavam vivendo de repente? Sim. 5 horas para pintar o fundo. Esse é um problema que o artista passa na vida real, né? A gente não falou no começo, mas eu sou artista amadora. E se tem uma coisa que a gente demora nessa vida esse processo de ficar contente com o que a gente está fazendo, né? Então a gente também vai absorver um pouco do que é esse processo real aí do fazer artístico, que não é algo simples, conversa com muitas questões internas nossas aí, né? Inclusive não só por isso, mas também por isso muitas pessoas usam a arte como forma terapêutica também, né? Essas cores, elas têm que ser contrastar assim, bastante uma com as outras também, tem que ser um negócio que você bate o olho e dá até um... Tem que ser um negócio que você bate o olho e dá até um... Tem que ser um negócio, você bate o olho e dá até um pei. Entendi. Exatamente. Então, na verdade, a grande característica, né, a questão das cores, de causar o impacto através das cores mesmo. Então,
Precisa ter vergonha de exagerar nas cores, não. Eu vou tentar desenhar aqui, na verdade ela não é uma borboleta, ela é uma mariposa, que é a minha espécie favorita, que ela se chama Lunar Muff, inclusive o meu nome aqui da Twitch é em homenagem a essa mariposa. Ela tem uma asa um pouquinho diferente, vamos ver se eu consigo representar aqui. Ela tem os machos têm essa parte como se fosse uma cauda aqui na asa, mas nada mais é que um prolongamento aqui da asa. E são umas cores bem bonitas que eu gosto bastante também, azul com verde, com rosa. Tô no caminho, né? Tá no caminho. Tentar fazer uns ornamentos aqui na asa. Tô seguindo mais ou menos a ideia. Tá seguindo. Eu teria feito com outro pincel, mas tá seguindo. Eu falo porque pressupõe que esse pincel seja algo para algo mais detalhado, né? Um tracinho mais fino. Quando você fala você falou que tinha que ser parecido, como se uma fera tivesse feito, isso quer dizer mal feito, entre muitas aspas? Entre muitas aspas, sim. Algo rústico mesmo, uns traços bruscos. Então por isso que eu... tô dentro, né? Tá dentro, Sem querer querendo. Por isso que eu falei que eu usaria outro pincel para fazer algo ainda mais grosso, porque esse daí, como eu disse, né, por ser um pincel que vai fazer um traço mais fino, pressupõe que a gente vai usar ele para fazer algo mais detalhado e tudo mais, né? Algo mais refinado, vamos dizer assim. Aí, como no caso o que a gente quer é algo mais rústico, né? Mais bruto, mais selvagem, um pincel mais grosso talvez seria interessante, mas... Estamos satisfeitos com a minha borboleta falvista? Eu tô satisfeito. Tá faltando um tchan só, eu acho. Um tchan? Porque tá com uma paleta muito... Eu acho que tinha que estar uma coisa chocando mais meus olhos na hora que eu olhar pra você. Entendi. Deixa eu pensar, vou fazer uma flor então, pra ela ficar perto aqui. É que eu acho que essa hora que o roxo, ele dá uma coisa mais fria assim, né? Aí fica difícil... Não, vou tentar. Deixa eu ver com esse aqui. Quero água. Agora eu quero ver se fala que minhas cores não estão usadas. Aí, agora esse verde aí deu um tchan. Isso dá até um negócio, viu? Tava faltando, era esse verde em cima desse vermelho. A cereja do bolo. Horrível! Bonito não tá. Tá. Bandeira do Brasil. Vai fazer os pólen da flor. Você acha que a borboleta tá aqui à toa, que ela é besta? Borboleta não, mariposa. Pronto. E aí, tá pronto sua borboleta palvista? Nossa, essa flor dá até uma ofuscada na coitada da borboleta, né? Da borboleta. Mas era isso que tava faltando. Ó, o Vinícius deu uma contribuição aqui interessante. É um período pré-guerra mundial, então a sociedade ainda estava vivenciando a Belle Époque. Resumindo, uma época de progresso científico-tecnológico. Sim, sim. Vários avanços. Exatamente. Pré-Primeira Guerra Mundial, né? Pós-Revolução Industrial, então, consequentemente, como você disse aí, de muitos avanços, né? Científico-tecnológico. E o ponto de partida, inclusive, que eu peguei tem a ver com isso, que era a invenção da câmera fotográfica, né? Então posso enviar a gente essa pode foto? enviar. Pode dar como Vou finalizado e enviar. Finalizei. Depois, se der tempo, a gente consegue construir uma galeriazinha com tudo que a gente fez hoje aqui num outro espaço do jogo. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo. O próximo movimento de vanguarda artística que a gente vai falar aqui é o movimento expressionista. Bom, ao contrário do movimento fauvista, o movimento expressionista já envolve as questões de temas mais pesados. Então, está englobado aí questões de
crítica social, questionamentos políticos. Já tem mais um apego a questões ideológicas do que o fauvismo, né? Que tem esse desapego. Então, você pode pensar em algo mais transgressor, algo mais confrontativo e, principalmente, algo que represente os estados psicológicos. Tá. Então, acho que você pode partir dessa questão dos estados psicológicos. Com relação a cores, são cores agora um pouquinho menos... Sim, mais escuras. Mais dando sempre para esse lado da melancolia. Sim. Tende a ir para esse lado da melancolia, dos estados psicológicos e das emoções ruins, vamos dizer assim. Ela vai para essas questões, as cores já são mais escuras, né? As cores não são chapadas como era lá no movimento fauvista. Então já tem uma misturinha de cor, já tem um degradê, né? Tem mistura mesmo de cores, né? Sim, uma coisa de movimento também, acho que é bem marcante, assim, ou é só uma impressão minha? Sim, isso, esse é o grito. Edvard Munch, o artista. E no caso aí do personagem no centro ali, né? Ele tá claramente nos remetendo a um estado psicológico, né? Então você pode partir dessa ideia de tentar representar um estado psicológico. Tá. E pensar, eu acho que a dificuldade, o obstáculo maior fica em como representar um estado psicológico, né? Que não é tão simples assim. O Van Gogh, ele pode ser considerado um expressionista? Não. Por que não? Porque além dessas vanguardas aqui, tem um outro movimento que precede essas vanguardas, na verdade, que é o que o Van Gogh fez mais parte, vamos dizer assim, né? Que é o movimento impressionista. Então o nome é bem parecido, mas são duas coisinhas diferentes, isso. É antes. O Van Gogh seria antes ali da virada do século, então, como esses movimentos aqui da vanguarda que a gente está vendo, todos eles, ou a maioria deles, surge a partir de 1900, o Van Gogh vem um pouco antes disso. Mas é bem similar, né? Eu, como leiga olhando ali, me parece, essa que a gente acabou de ver, do Edvard Munch, você falou que é o grito, guarda uma semelhança ali um pouquinho com as obras mais famosas ali do Van Gogh, inclusive um artista que eu gosto muito. Eu acho principalmente pelos formatos ali do céu e tudo mais, né? E essas pinceladas bem marcadas também. Tá, então eu vou fazer a Jinx Soriano expressionista aqui. Então, vamos lá. Tá. Jinx Soriano, pra quem não sabe, é o nosso cachorro. Outra coisa, o expressionismo, apesar de ele ter essa questão aí de passar as emoções e tudo mais, ele já é um pouquinho mais ligado à realidade, ou não, do que o fauvismo. Sim. Ligado só de não ter proporções, de não ter aquela irrealidade na questão das cores, já torna um pouco mais factível, né? Mais real, vamos dizer assim. Tá, então em questão de proporções ali eu já vou estar mais... nem tanto de proporção, mas de cores com certeza. De proporções ainda você pode distorcer as formas, até porque todos esses movimentos, ideia, né? Todos esses movimentos vai passar pelo menos um pouco, uns mais, outros menos, por essa questão de distorcer as formas. Cada um distorce a forma do seu jeito, mas todos eles meio que trabalham essa questão da distorção das formas. Comentário da Isadora, muito pertinente. Se levarmos em consideração o fato deles transmitirem críticas sociais, já é perto da realidade. Vendo que já tá bem mais perto da realidade do que o fauvismo, né? Tá com cara de transtornado meu cachorro. Tá com cara de transtornado. Jinx, mostra a Jinx, amor, pra eles verem. Vamos ver se vai guardar uma semelhança com a realidade. Pega a Jinx no colo. Vem cá. É essa aqui, a modelo da obra. É você, lá, tô dizendo você. Essa é a Jinx. Dá oi pro pessoal, dá oi. Pronto. Ela não é perturbada na vida real.
uma crítica aqui do desenho. Olha, gostei dessa texturinha na cara dela de cinza que você tá fazendo. É o pelinho dela. Então ela é branca e preta, por isso que eu tô seguindo aqui essas cores mais, né? Parecidas com ela ali. Também já dá toda essa questão aí que a gente tinha falado das cores mais sóbrias, mais, né, representando sentimentos aí não necessariamente muito bons, né? Uhum. Tô tentando. Me dá drama, quero drama. Você quer drama? Quero drama. O olho dela não tá dramático. Mexa com as minhas emoções, me faça chorar em posição fetal. Joga drama na minha cara, joga. Não. Então deixa ela mais triste aqui com esse... Ixi. Ó, o Vinícius vai jogar, certeza. Agora eu vou tentar dar um drama igual você pediu aqui no fundo, né? Porque Sim. eu sei que eu vou fazer um corpinho pequenininho pra ficar mais melancólica. Como que faz um corpo de cachorro de frente? Não sei fazer isso não. Você vai fazer um corpo de um cachorro, patinhos retas descendo e atrás um quadrilzinho. Para isso. Depois eu... Olha, pior que ficou bom aí, ó. Que é perspectiva, meu filho. Acertou aí E na perspectiva, nas proporções. É a tampinha dela, que o nosso cachorro não tem rabo, ela tem a famosa tampinha dela. Fazer umas pintinhas assim também, que a Jinx ela é meio falhada, ela tem umas pintas perdidas pelo corpo. Tá, agora eu vou tentar dar uma dramatizada no fundo, colocar um pouquinho de umas cores mais... Acho que funciona misturar aqui, né? Olha, pior que funciona muito bem, né? As misturinhas ali de tinta. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre minha obra, mas acho que seria interessante também eles falarem, vocês jogarem aí no chat, o que vocês sentem, né? A gente fez isso aqui num tom descontraído, né? Fazendo várias brincadeiras e tudo mais, mas parem um pouquinho aí para refletir e tentar elaborar o que vocês sentem olhando uma obra como essa, que tipo de sentimento que produz em vocês. E daqui a pouco eu falo a minha versão dos fatos aqui pra gente ver se bateu o que eu tava tentando transmitir com o que vocês sentiram. Então a Ravena Black colocou aqui o que ela sente, né? Então ela colocou como se ela estivesse perdida no meio de uma grande confusão. É basicamente isso mesmo, tá? Essa é uma das ideias aí que eu queria passar pra vocês. Alguém mais quer compartilhar com a gente o que sente? O que te atravessa quando você olha para essa imagem? Ó, não sei definir muito bem o sentimento, mas parece uma coisa muito louca, mas eu definiria um sentimento de confusão, de tontura. Boa, Rafinha? Eu acho que os olhos ali realmente é alguma coisa meio de tontura, né? Isso. O que eu quis transmitir é mesmo nesse sentido, uma sensação ali de confusão mental, de sensação de estar perdido, como vocês falaram, né? Então eu fiz esses olhos bem grandes representando isso. Eu quis dar uma coisa também, algo, né? Quando a gente tá confuso, esse sentimento de medo ele vem sempre meio acompanhado da confusão, ele sempre está acompanhado de medo. Então também quis transmitir algo parecido com desespero, com medo, né? E também escolhi representar a cabeça maior que o corpo. Porque eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, né? Mas muitas vezes a gente tá tão confuso, com tantas coisas, tantos problemas passando na nossa cabeça, que parece que a nossa cabeça tá muito maior que o corpo, né? E às vezes a gente tá tão assim mesmo que até dá uma sensação física de perda mesmo no espaço. E esse fundo eu tentei representar isso também. Um fundo ali como se ela estivesse numa situação, sabe quando você sente assim que você tá sendo sugado? Sim. Então mais ou menos isso. E eu também escolhi essas cores mais quentes aqui para próximo da cabeça, que é porque, né, como já falamos aqui, toda essa situação que ela tá
cheia de coisas na cabeça, então como se tivesse saindo uma energia, um fogo aqui da cabeça, mais ou menos isso. Bom, eu gostei, tá aprovado. Obrigada. Quase nota 10. Acho que se tivesse iniciado fazendo o fundo inteiro, igual você fez na outra, porque já eliminaria esses fundinhos brancos que sobram aí. Sim. Eu acho que deixaria um pouco mais intenso, mais pesado, uma carga mais pesada Sim. na imagem. Mais escuro também, né? Sim, mais escuro e daí trazer um tom mais de melancolia, mas eu gostei bastante. Pode enviar essa obra aí. Ok. Enviar. Pronto, vamos então para a terceira e penúltima obra que você vai fazer. Tá. Eu dei risada aqui, ó, a Rafinha escreveu. Um dia eu me perdi no mercado atacadão aí de Ribeirão Preto e esse desenho pra mim representa a mesma sensação que eu senti naquele momento. Muito bom, Rafinha. É exatamente isso que eu queria representar. Sim. Sensação de estar perdida no mercado. A gente vai agora pro movimento cubista. Então, dentre esses movimentos aqui, o cubismo talvez seja o mais popular, né? O que as pessoas lembram mais rápido quando a gente fala de vanguarda. Principalmente por causa do Pablo Picasso, né? Que é talvez o principal expoente do cubismo, e eu imagino que todo mundo aqui já tenha pelo menos ouvido falar de Pablo Picasso, né? E muitos de vocês também já viram obras do Picasso. Para quem já viu, já vai entender um pouco mais fácil do que se trata uma obra cubista. Então, para você criar a sua obra cubista, você vai pensar principalmente na descaracterização da forma, mais especificamente na desfragmentação da forma. Então, se você pensar, vamos pensar numa figura humana. Inclusive, é o que eu gostaria de propor, que você fizesse uma figura humana, porque como você pode ver ali na maioria das obras ali, envolve uma pessoa, Sim. como objeto principal ali da pintura. Então, para você fazer uma figura humana, pra gente passar a ideia das características do cubismo nessa figura que você vai fazer, você vai pensar em como desfragmentar a imagem desse personagem, dessa pessoa que vai compor sua pintura. Então, vocês podem reparar nas imagens que estão aparecendo aí, que ela tem proporções completamente fora de realidade, né? E geralmente elas estão remetendo a figuras geométricas, então até por isso esse nome de cubismo. E para a gente desfragmentar essa imagem, você tem que pensar em como passar uma imagem que seria 3D, né, uma representação de uma pessoa, como que você vai representar isso num plano 2D, ou seja, numa imagem 3D a gente consegue observar o objeto por todos os lados, certo? Então, para você representar isso num plano 2D, é aí que a gente vai chegar no cubismo. Você precisa desfragmentar o objeto, no caso a pessoa, tentando representar cada um dos ângulos e colocando num espaço 2D. Para isso, não tem como não desconfigurar como que é o rosto humano. Então, você já pode desapegar de realidade. Sim, senhor. E se apegar principalmente nisso que eu falei de tentar captar todos os ângulos de uma pessoa e representar numa tela aí, né, num ambiente bidimensional. Tá. Eu vou usar o spray, mas vocês fingem que vocês não estão vendo, porque nessa época o cubismo a gente tá falando de que período? Mais ou menos nesse período de 1900. Tá, então imagina também 1905 também. Também não existia spray não, mas eu vou usar um spray aqui para o que eu quero. Tenho perguntas. Sim. Quando eu tô falando de cubismo, a maioria das imagens que a gente viu ali, penso bastante no Picasso para falar isso, são cores bem vivas também. Isso é uma característica mesmo ou é uma escolha mais do Picasso mesmo? Baseado naquelas imagens que apareceram ali, das que eu já vi, varia bastante. Vai ter umas que vai puxar mais para um lado mais melancólico, outras vai ser... Então ela vai muito mais pela questão das formas do que pela questão das cores. Tá. O Portinari poderia considerar ele cubista? Eu acho que sim, vai ter obras dele assim, cubista e outras expressionistas. Aquele que a gente estava falando dos retirantes seria expressionista, né? Ele já é mais pro lado do azul, umas cores mais tristes assim, né? Sim. O Portinari. E outros artistas brasileiros ali, sei lá, a Tarsila do Amaral, por exemplo, posso considerar cubista? Sim, muitas obras dela a gente pode considerar cubista.
alguma sugestão de cubismo aqui, eu iria fazer o Elton Soriano aqui, cubista, igual eu fiz da outra vez. Mas se vocês quiserem pedir alguma outra pessoa cubista aí, que eu conheça, podem pedir também. Senão eu vou fazer o Elton. Pronto. Vou te fazer de perfil. Mas naqueles esquemas, né? De perfil. Até bom você fazer de perfil, porque eu acho que é mais ilustrativo pra gente pegar as características do cubismo numa imagem de perfil. Porque se a gente imaginar numa foto de perfil, por exemplo, uma foto é uma imagem 2D, certo? Uma foto 2D. Ou seja, se a gente vê uma foto de uma pessoa de perfil, o lado que está do outro lado da imagem, né? Por exemplo, uma foto de uma pessoa de perfil pegando aqui o perfil do lado esquerdo. Nessa foto, eu não consigo ver, não consigo mensurar o que é que tem do lado direito dessa pessoa, porque por ser uma imagem 2D, o lado que está atrás da imagem não vai ser mostrado. Então, no caso aqui do cubismo, a gente vai tentar fazer com que, mesmo aí numa imagem 2D, você represente essa figura mostrando todas as suas facetas, todos os lados dessa imagem, né? No caso é uma pessoa, todos os lados dessa pessoa, tentar capturar todos os ângulos e representá-la numa imagem 2D. Esse que acaba sendo o maior desafio aí. Então fiz aqui de perfil e aí que eu tô representando o outro lado que estaria lá, se fosse uma foto eu não conseguiria ver essa partezinha aqui. É isso, né? Também não tinha muito apego às proporções reais, né? Obviamente. Não tinha. Do rosto. Esse olho é marrom. Gostei das cores dessas cores aí, desse laranja. Só uma contravenção aqui, fazer uma pupila branca. E com relação a sentimentos, o cubismo tem alguma intenção nessa direção dos sentimentos, como da mesma forma que a gente tinha falado do expressionismo? Sim, mas não é algo, não é um marcante, né? Lembrando que aqui eu tentei resumir o máximo sobre cada uma das vanguardas, né? Eu tentei condensar todo o movimento nas principais características de cada um. Então esse daqui fica sendo algo bem resumido. Óbvio que se a gente for estudar a fundo, a gente vai ver que é muito mais do que isso que a gente está falando, mas serve como um excelente resumo isso que a gente está fazendo, de poder fixar realmente as principais características de cada um dos movimentos. Até porque foram muito influentes para a gente ter o que a gente tem hoje de arte contemporânea, né? Então, todos esses movimentos de arte contemporânea que a gente tem hoje se alimentaram dessa fonte que são as vanguardas artísticas aí do início do século XX. Fazer um brinquinho que você nem tem. Não precisa desenhar uma orelha, não. Ficou horrível.
Eu gostei que o ouvido ficou na parte de cima da orelha. Meu ouvido é que... Essa manga não precisava ter nada a ver, amor. Não pode precisava. ser. Então, pra você deixar ainda mais cubista, eu acho que você poderia fazer uma orelha outra orelha na parte de baixo dessa grande orelha que você fez aí. Aqui? Outro ouvido. Dentro dela? Você fez um ouvido na parte de cima. Aham. Cabe outro ouvido na parte de baixo. Aí fica 2 orelhas em uma, tipo isso? Sim. Gostei. Você não gostou, não? Ah, se fosse o Picasso, você ia estar pagando milhões dessa obra aqui, ó. Um dos artistas mais ricos em vida, né? Inclusive, vale fazer o comentário. Ele conseguiu algo raro. Tô certo ou é uma fanfic? Tá certo. Conseguiu algo raro que foi de fazer sucesso e poder desfrutar disso ainda em vida, né? Sim. E ele também, pelo que eu li, né? Mas deixando bem claro que eu fiz faculdade de arte nem nada do tipo, ele era uma pessoa também muito produtiva, né? Ele... Durante a vida dele, ele fez muita coisa. Provavelmente é o artista com o maior número de produção registrada aí que o ser humano tem conhecimento. Bom, acho que tá bom você cubista. O que vocês acham, gente? Tá bom? Precisa de mais algum detalhe? Tô deixando passar despercebido algum detalhe do Eltim que eu não coloquei aqui. Tá cubista, não tá? Vocês pagariam milhões na minha obra, do mesmo jeito que o Picasso... Quero ficar rica que nem o Picasso. Pergunta, o fundo não precisa ser uniforme, uma cor só, não, né? Na verdade, ó, dava pra ter feito até inclusive com as misturinhas de cor, assim, sabe? Pra causar um efeito um pouco diferente do que só a cor chapada. É agora que vai estar o galo presente aqui no seu negócio. Pronto, acho que tá pronto. Finalizado também a obra cubista da Gabi aí, ó. Deixe suas impressões. Vocês acham que estão condizentes com as características do cubismo? Envia para o cliente e vamos para a próxima. Na verdade, eu vou pincelar um pouco sobre as características do surrealismo primeiro, aí depois a gente faz uma obra dadaísta. Tá. O surrealismo, a gente parte da ideia de que a gente vai estar trabalhando com o irreal. Então, a gente vai ver muitas formas distorcidas também, já que a gente está falando de algo sem muito apego com a realidade, né? E a gente vai trabalhar principalmente algo que era muito comum entre os artistas surrealistas, que é a presença dos sonhos na confecção das obras. Então, os artistas surrealistas, eles faziam muito uso do que a gente chama de universo onírico, que é o universo dos sonhos. Então, aquelas imagens sem muito sentido quando a gente olha para uma obra surrealista, na maioria das vezes elas foram extraídas de algum sonho. A questão das formas, elas até tinham certa conexão com a realidade. Poderia muito bem, sei lá, um elefante, tô só caindo em devaneio aqui agora, mas se a gente fosse apresentar, sei lá, um elefante voando, por exemplo, isso é algo muito irreal, então é algo que vai de encontro, né, com uma proposta surrealista. Mas ao mesmo tempo, na execução desse elefante voando, eles usavam um estilo que ainda tinha um apego a habilidades técnicas. Mais uma vez aqui a gente vai dar uma olhadinha nas obras do Salvador Dalí, né? Que é um artista, talvez a principal expoente do surrealismo. Lembrando que não existia só ele, obviamente, existiam vários outros. Mas ó, tem as formas muito distorcidas, mas ainda assim, aquilo que eu falei de habilidade técnica, apesar de ser formas muito distorcidas, não é algo como se fosse o fauvismo, por exemplo. Nesse caso, são coisas extremamente irreais, surreais. Absurdas, né? Mas tem esse apego técnico, tá vendo? Sempre vai ter ali
a proporção, degradê. Eu acho que eu entendi o que você está falando. Por mais que seja algo irreal, Sim. absurdo, eu vou obedecer. Figurativo, vai pro lado figurativo. E eu ainda, também sabe? vou obedecer, por exemplo, as questões de luz e sombra, proporção, perspectiva, Sim, exatamente. cores que seriam próximas ao real, por mais que a gente tá falando de algo totalmente absurdo aqui, o chão tem uma cor de terra, né? O relógio ali, cores parecidas com os relógios que a gente conhece na vida real. Sim. Céu no Fecha lugar do essa. céu, terra no lugar da terra, mais ou menos isso, né? Sim, sim. Sempre Legal. são coisas muito fantasiosas, né? Acaba mesmo remetendo a sonhos, né? Quando a gente vai vendo as imagens. Eu mesmo tenho essa sensação de estar quase que assistindo a um sonho. Porque ali a gente olha para uma imagem dessas e a gente vai fazendo a leitura conforme a gente vai passando os olhos. A gente vai vendo coisas e cada detalhezinho que a gente repara ali na imagem, a gente pensa em uma viagem diferente, assim. Algo muito semelhante com um sonho mesmo. Um sonho onde acontece um monte de coisa, mas uma coisa conecta com outra que não faz sentido nenhum. E isso é algo muito presente, assim, nas obras surrealistas. Bom, então... o surrealismo, então, ele vai para os lados da representação do subconsciente, dos sonhos, dentro desse universo onírico. Mas apesar de desapego da realidade, ele ainda busca um apego técnico para a execução das obras. E no caso do dadaísmo, que é o último movimento aqui das vanguardas que a gente vai falar, e que a gente vai produzir, os dadaístas foram os que mais me chocaram, porque partindo do pressuposto que todos esses aí tinham uma proposta um pouco parecida, que tem a ver com rompimento, com a arte clássica, a propor novas reflexões quanto ao papel do artista, ao dever do artista, levando em consideração esses objetivos dessas vanguardas. Para mim, o que obteve mais êxito foram os dadaístas, assim, os que conseguiram realmente romper com ideias, que conseguiram propor algo novo, até pela questão de que essas outras vanguardas que a gente estava falando, elas ficam restritas, a maioria delas, à questão da pintura. Então a gente está falando ali o tempo todo de mudanças e transformações na pintura, algumas delas na literatura também. Enfim, no caso do dadaísmo, eu acho que ele atingiu uma gama mais ampla de movimentos artísticos, porque ela transformou a semente da concepção do que é arte. Então ela propôs novas ideias sobre o papel do artista, sobre o que é uma obra de arte. Eles propõem, inclusive, a mudança de materiais que são usados para determinada obra ser considerada arte ou não. O que eles mais propunham, resumidamente, era uma ideia de nonsense. Nonsense, a gente pensa de algo sem sentido, de completamente sem sentido. Sem preocupação nenhuma em reproduzir algo racional, em propor algo que vai fazer alguém refletir. Então, o dadaísmo ele não tem esse objetivo bem definido do que é arte. E, dentro dessa ideia de nonsense, de falta de sentido, o principal artista do movimento dadaísta, que a gente pode dizer que seja o Marcel Duchamp, ele propõe um novo estilo de arte, uma nova proposta de fazer artístico, que é chamada de ready-made. Esses ready-made basicamente se constituem de o artista pegar um objeto industrializado, algo já pronto, né, algo que já foi produzido, até por isso o nome ready-made, seria algo como fazer com pronto. E ao pegar um objeto desse, ou seja, ao pegar um objeto qualquer, um objeto aleatório, qualquer objeto que já está pronto aí na sua casa, onde quer que você esteja, entra a questão da ideia. Porque já que o objetivo do ready-made é pegar um objeto pronto, ressignificá-lo e elevá-lo a status de obra de arte, para conseguir fazer isso, passou-se a valorizar muito mais a ideia por trás do que o artista pensou do que o resultado final de uma obra. Porque até então, o maior valor de uma obra de arte se encontrava na própria obra de arte. Se o resultado agradou, se a pintura agradou aos olhos, então essa pintura vai ter valor. Se não agradou, se foi considerada, sei lá, de pouco valor estético, então
vai ter pouco valor. No caso dos ready-made e das propostas da Daístas de forma geral, passa-se a ter muito mais valor a ideia. Até porque se a gente vai pegar uma coisa pronta, um objeto pronto, e vai falar que isso é uma arte e essa arte vai ser atribuída a mim, então o que vai valer mais vai ser a ideia, já que eu não tive compromisso nenhum com a produção daquilo. Não precisou da minha habilidade técnica, eu não precisei usar materiais refinados, cobre, tintas caras, telas, enfim. Eu simplesmente estou pegando uma coisa pronta, estou ressignificando a proposta desse objeto e estou elevando ele a um status de arte. Então, o que a gente precisa pensar aqui é que o principal passa a ser a ideia que o artista teve, a ideia que ele quis representar, a ideia que ele quis passar, a ideia que ele quis questionar. Enfim, pensando nessa questão dos ready-made... Deixa eu só falar pra quem tem curiosidade aqui, antes de conhecer o Elton, eu não sabia quem que era o Duchamp, esse senhorzinho aqui, bem simpático pra mim. Ele tem uma... Ele combina, né, com as obras dele? Combina. O estilão dele, Combina. assim, é algo muito... O que me passa essas obras é algo muito clean, muito simples de certa forma, mas com um conceito muito forte por trás. E ele passa essa imagem por si só, acho que não sei se intencional ou não, até no jeito que ele se veste, as posturas que ele faz, de algo com um conceito assim por trás, né? E caso, não sei se vocês conseguiram reconhecer aqui também, só a título de curiosidade, a logo do nosso canal, Arte Consciência, que foi a gente que produziu, né? É uma ideia original nossa. Ela é inspirada nessa obra de arte aqui, que é a roda de bicicleta, né? Isso. Que chama. É uma obra de arte que vocês podem ver aqui, é um banquinho com uma roda de bicicleta acoplada nele. E ele tem uma ideia também de uma obra que estará em eterno movimento, né? E a gente se baseou nisso daqui para fazer a nossa logo. Então, depois vocês derem uma olhadinha lá, vocês vão ver que tem um banquinho. E aí, essa parte da roda mesmo em si, a gente colocou no lugar um átomo, uma representação de um átomo para representar essa parte aí da ciência. Então, essa junção da arte com a ciência. Então, para a gente criar a nossa obra de arte aqui, passa muito pela ressignificação dos objetos, né? Igual nesses dois casos aí, ele usou esses objetos, mas obviamente quando ele propôs elevar esses objetos a um status de uma obra de arte, ele está construindo toda uma narrativa, toda uma ideia que vai remeter as pessoas que vai ver essas obras na exposição, vai remeter a alguma outra coisa, não vai remeter a um mictório, especificamente a um mictório, nem vai remeter a uma roda de bicicleta. Ele vai construir toda uma ideia, uma narrativa que vai direcionando a reflexão dos espectadores para uma ideia que necessariamente não tem nada a ver com o objeto inicial ali, que era um mictório, uma roda de bicicleta, né? Então, o que a gente precisa pensar é que o principal elemento que a gente precisa trabalhar é a ideia. Aí depois, a escolha dos objetos. Vou pedir para você, Gabi, escolher pelo menos um objeto nesse cenário aí. Pelo menos um, se quiser escolher mais de um e juntar os dois, igual ele uniu um banco com uma roda de bicicleta, né? Uniu dois objetos. Nesse caso aí, você escolhe pelo menos um. Escolha pelo menos um objeto do estúdio, qualquer um, e você vai intervir nesse objeto da forma que você quiser e vai construir uma ideia, vai construir uma narrativa para você nos convencer de que esse objeto que você está usando agora é uma obra de arte. Certo. Valendo. Eu tava tentando virar esse negócio de cabeça para baixo, mas eu não consegui, então eu vou desistir dessa ideia, né? Sabe, eu desistir quando a gente não tá conseguindo fazer alguma coisa, vamos mudar de ideia. Mas acho que eu vou ter o mesmo problema. Eu queria virar, amor. Como que faz pra virar mesmo? Quer tombar ele? Lembra que você eu tô bota aqui na mesa e bate ele assim. Ah, bom. Aí, rapaz. Lembrando que você pode intervir no objeto da forma que você quiser. Se quiser passar tinta, se quiser... Calma, deixa o artista ter seu processo. Deixa o artista brincar, né? A primeira coisa que eu fiz começando esse jogo foi derrubar os baldes de água e tudo. Agora que eu quero derrubar... Aí. Pronto. Acho que é isso, minha obra dadaísta.
Lembrando que a posição que você escolhe para posicionar os objetos vai dizer muito sobre a ideia que você quer passar também, né? Então a gente acaba pensando em todos os elementos aí, da escolha dos objetos, quais intervenções eu vou fazer nesse objeto, quais as posições eu vou expor esse objeto, né? A lugar que você colocou a planta deitada, o balde meio deitado também. Me remeteu um pouco a descaso com meio ambiente, talvez, a descaso com consumo de água. Então, bom, se a planta estivesse em pé, por exemplo, eu pensaria em coisas completamente diferentes, mas o fato dela estar tombada me remete a algo de descaso com o meio ambiente, descaso com a natureza. Eu acho que muitas vezes aquilo que a gente intenciona passar com uma arte não é necessariamente que a pessoa vai sentir. Sim. E isso, na minha opinião, pelo menos, não desabona a obra de arte. Pelo contrário, enriquece ela, né? Traz mais significados até do que eu pensei originalmente. Não foi isso que eu pensei originalmente. Isso, inclusive, pensando nas novas propostas aí que esses vanguardas trouxeram, a questão do contato do espectador com a obra, né? Ele vai tirar conclusões diferentes do que você quiser apresentar. A gente pode entender, inclusive pensando nisso, que a obra de arte ela só se dá por completa a partir desse contato final do espectador com a obra, das reflexões que esse espectador vai tirar da obra, porque até quando o artista termina de pintar um quadro, a obra é uma coisa, que ela está fisicamente pronta, mas ainda tem um passo que é essa obra estar em evidência, outras pessoas verem essa obra, tirarem suas conclusões, criarem suas reflexões, para aí sim, a partir do que se repercute sobre a obra, é que a gente pode dizer assim que essa obra está concluída. Sim. Acho que outra coisa que também com certeza influencia no que você, né, qualquer pessoa vai sentir olhando para essa obra, tendo contato com essa obra, é o que você conhece de mim. Então, por exemplo, você sabe que eu sou bióloga, você já inferiu, né, imaginou que eu estava com alguma preocupação com natureza, algo do tipo, é o que a maioria das pessoas pensa dos biólogos, né? O biólogo só está pensando em proteger a natureza. Quando eu fiz, não foi isso que eu pensei, tá? Eu pensei numa subversão dos papéis aqui, né? Geralmente a gente vai pensar na água alimentando a planta, né? A água sendo jogada na planta, então o balde estaria numa posição corriqueira aí do dia a dia que alguém vai tentar aguar essa planta. O balde estaria por cima, nessa mesma posição, derramando a água, que eu tentei fazer algo como se fosse essa inversão de papéis. A planta tentando trocar de lugar com a água ali. Só que também ao mesmo tempo que isso acontece, é uma relação que se estabelece aqui que não vai dar em nada, né? Então a planta ela não tem como preencher esse balde. Então por isso que ele também está inclinado aqui, caindo, e está causando um desperdício aqui de água, né? Essa água que seria meio que o fruto dessa relação distorcida que foi criada entre eles aqui, e que ela acaba não indo pro destino que ela deveria ir, talvez. Sim, gostei bastante. Essa ideia de inversão do propósito de cada um dos objetos, isso, né? Eu gostei bastante. E eu acho que super serviria como reflexão, pensando em uma obra dadaísta. Gostei. E vai muito de encontro com o que eu falei sobre o nonsense também, né? Sim. Peraí, como que a planta vai aguar a água e não o contrário, né? E eu acho que é isso. Acho que termina aqui o nosso resumo sobre as características das vanguardas artísticas. Espero que vocês tenham gostado. Quer dizer mais alguma coisa para finalizar, amor? Queria ver com eles se eles têm algo para dizer, se vocês gostaram, críticas construtivas, críticas destrutivas, querem rir do desenho, fazer alguma sugestão. Estamos abertos aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido aí uma forma diferente de aprender conteúdo. E é isso, espero que tenham gostado de dividir esses momentos aí com a gente, construir esse conhecimento em conjunto, né? Aqui uma ideia que passa por tudo que a gente pensa em relação a esse projeto também é essa ideia de construção do conhecimento sempre junto com vocês. A gente não quer
uma ideia, aquela ideia do professor, detentor de todo o conhecimento, e vocês, né, as pessoas que estão ali apenas esperando para receber esse conhecimento. A gente quer construir isso junto, a gente acredita que isso seja bem importante na formação de vocês. Não só para vocês fixarem aqui os conceitos das vanguardas artísticas ou outros conteúdos, mas para vocês começarem a se sentir mais seguros, mais confiantes, mais protagonistas aí da própria vida de vocês, dos próprios estudos de vocês, e entenderem que vocês podem muito, né? Vocês não são apenas um receptáculo ali esperando para receber conhecimento, vocês são parte muito importante disso também. É isso, um beijo, um abraço, tchau, tchau. Beijos, muito obrigada pela participação de vocês, gostei muito da interação aqui no chat, participem das próximas também, e para os meus alunos aí até segunda-feira. Beijos. Tchau.